Pela Libertadores, o Flamengo joga fora de casa e a gente vai para um VTzinho aqui para ver a preparação do Flamengo para esse jogo. Concentração. Esse é o lema do Flamengo para o jogo de volta contra o Estudiantes. Aprender de muchas cosas, ¿no? Sobre todo del partido de ida, que bueno, íbamos 2-0 y al final, en los últimos minutos, encajamos un gol que al final nos puede hacer mucho daño, ¿no? Creo que va a ser un partido muy difícil, en el que va a haber muchos duelos, muchas disputas y hay que saber que neste tipo de partido qualquer detalhe conta e pode marcar a diferença. O time de Felipe Luiz sabe que o mental será um dos fatores mais importantes para a partida na Argentina, já que terá, além da torcida rival em peso, a pressão por um bom resultado. Não nos pode distraer o ambiente, não nos pode distraer o tipo de jogo que pode fazer o rival. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien y eso es lo más importante, como te he dicho antes, en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que não nos passe fatura. Já que terá, além da torcida rival em peso, a pressão por um bom resultado. O rubro-negro sabe que cada detalhe será essencial para o Flamengo não errar e sair do jogo com a classificação. O time quer evitar o que aconteceu nos últimos 2 anos, em que decidir fora acabou resultando em eliminações para o Olímpia e Peñarol. Para o duelo, Felipe Luiz já espera contar com Jorginho. Ele se recupera de um problema muscular e tem sido desfalque. Sem Jorginho, Saúl ganhou mais relevância como instrutor de jogo no meio-campo. A delegação viaja nesta terça e já treina amanhã na Argentina. A equipe quer ir com foco total no jogo para voltar com a vaga para as semifinais da Libertadores. Muito bem, estamos de volta, direto do Maracanã. Vene Casagrande, tá nervoso para esse jogo? Tem algumas novidades aí. O torcedor quer saber muito. O Jorginho viajou ou não viajou? Para esse jogo, só Michael Pulgar fora, né? O Plata oficialmente já está à disposição para a questão do cartão, toda aquela confusão. A Conmebol já se posicionou. Passa as informações para a galera, Vene. Olá, Fernandinha. A Conmebol até quebrou um protocolo ao se manifestar oficialmente sobre isso, porque nos 2 casos anteriores, quando isso aconteceu, de um cartão, entre aspas, ser anulado, a Conmebol não tinha se manifestado. Mas por conta da repercussão na Argentina, para evitar esse excesso de fake news, porque é uma fake news, o que a Conmebol fez? Já se manifestou oficialmente para quebrar isso, essa repercussão negativa na Argentina e pronto, não tem mais dúvidas. O Plata, ele está liberado para jogar e ele vai jogar. O Felipe Luiz já havia dito isso. Então o torcedor rubro-negro pode ficar muito tranquilo em relação a isso, que se ele entrar em campo, o Flamengo não vai ter nenhum problema na justiça, porque eu vi nas redes sociais os rubro-negros preocupados em relação a isso. Claro, a gente sabe como é, porque, enfim, você não tem como garantir nada, mas a partir do momento que a Conmebol vem publicamente e emite uma nota oficial dizendo que o jogador está liberado para entrar em campo, não tem mais com que o torcedor se preocupar. Muito bem. O Jorge está de volta, como você mencionou, jogador extremamente importante. Ele viajou, está relacionado. Ou seja, o fato dele não ter sido relacionado no último jogo contra o Vasco é porque ele não tinha condição, diferentemente do Alexandre, que na minha concepção tinha concepção, se ele estava relacionado, ele tinha condição de jogo. E agora o Jorginho volta 100% depois de um edema muscular, um edema que deu muito trabalho à comissão técnica do Felipe Luiz, porque ele ficou fora de muitos jogos importantes. Mas agora com o Jorginho de volta, acredito eu que seja Jorginho e Saúl a dupla de volante. E essa é a dupla oficial, né, Pedrosa? Essa é a dupla que faz toda a diferença. Eu falo tanto aqui nesse programa do diferente, né? Os jogadores que são decisivos, que são diferentes. Mas eu também falo há muito tempo nesse programa como essa função de 5, de 8 tem sido fundamental para o tipo de estrutura de jogo que o futebol brasileiro está desempenhando, nessa intensidade, nessa questão de volume, de gerar jogo, mais do que só fazer gols. E aí você tem um cara, uma dupla de meio campo tão funcional e tão efetiva e tão regular, eu acho que isso é, sobretudo, o mais importante, ser regular. O nível de erro dessa dupla é mínimo, né? Quase zero. Isso é muito importante. Quando a gente fala de fator fundamental ou que desequilibra, uma dupla regular e equilibrada também é um fator que desequilibra. Se você for pegar a Copa do Mundo, Fernanda, após Copa do Mundo, o que acerta o Flamengo é o Felipe Luiz trazendo o Saúl para a posição de segundo volante. Porque ali, pós-Copa do Mundo, ficava aquela dúvida. Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Pulgar? Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Gerson?
O Flamengo conseguiu se comportar justamente numa mudança de posição de um jogador que chegou para fazer a meia-direita e ele virou volante, que é uma posição que ele já fez, inclusive, na sua carreira, jogando principalmente no Atlético de Madrid. O Jorginho, cara, é um caso de um jogador especial. É um jogador que foi campeão da Eurocopa, foi campeão da Champions League, que estava jogando a Premier League, o melhor campeonato do mundo. Então, obviamente, o impacto dele seria imediato. O Flamengo, ele tem uma característica... Já foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Exato, jogando muito. Assim, o Flamengo, ele tem uma característica, justamente pelo seu poderio financeiro e por tudo que envolve o que é Flamengo, que é Jorginho, Danilo e Alexandro. Esses 3 jogadores, há 5 anos, eles estavam entre os melhores do mundo da posição deles. Só que eles já têm uma idade mais avançada, então o que você precisa? Ter cuidado com eles. Porque senão, um Alexandro da vida, se você forçar, ele vai ter lesão. Se o Jorginho, se você forçar o tempo inteiro, ele vai ter lesão. O Danilo é a mesma coisa, perdeu alguns jogos nessa temporada por conta de lesão. Só que quando eles estão em campo, meu camarada, é muita qualidade técnica, é muito diferente. E talvez hoje, nesse elenco do Flamengo, a posição que mais destoa entre o titular e o reserva é a posição de volante, que é o Alan, que é um jogador que não consegue engrenar uma boa sequência de jogos, e aí você pensa no Alan. Em relação ao Jorginho, a gente tá falando de um abismo, cara. Abismo que talvez em outras posições nessa equipe não exista. É verdade. Então o Jorginho é muito importante para esse jogo, e o Jorginho é importante não só pela qualidade dele, mas também pela experiência do Jorginho. Esse tipo de jogo pede jogadores experientes. Pra ser sincero, Pedrosa, eu vou confessar algo aqui. Eu acho até que demorou pro Jorginho ter um problema muscular. Porque ele não estava acostumado com o futebol brasileiro, é a primeira vez que ele atua no futebol brasileiro, e a forma como ele chegou em fim de temporada lá no futebol inglês, após uma lesão grave, ele já chegou jogando, sendo titular absoluto numa Copa do Mundo de Clubes, Sim. que exige muito de um atleta, então acho até que demorou para ter esse problema físico. Teve, talvez no momento ideal, porque agora vem os jogos importantes, pelo Campeonato Brasileiro e talvez pela Libertadores. E a chegada do Saúl dá uma certa tranquilidade ao torcedor e também ao Felipe Luiz, e também para o Pulgar, para não forçar nenhum retorno dele. Porque o Pulgar, até a chegada do Saúl, era titular absoluto. Hoje eu não consigo cravar que ele é titular absoluto. Os 3 à disposição, não consigo dizer qual é a dupla de volantes do Flamengo. Pelo contrário, só ajuda o Felipe Luiz em ficar rodando o elenco, justamente poupar quando for necessário. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, Jorginho e Saúl é a dupla titular e tem potencial para ser a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. E essa questão da diferença, né, de um jogador para o outro, e quando as prateleiras são muito distantes, a gente vê isso na hora do jogo, né? Por mais que a gente tenha um Felipe Luiz já com um esquema tático completamente inteiro e implementado, e a gente fala tanto, troca uma peça, troca outra, as coisas não mudam tanto. Claro, troca 6 peças, a gente vê um pouco de desentrosamento, que é natural do futebol. Mas quando troca, às vezes, uma peça que tem muita distância, a diferença em campo, Pedrosa, ela é gritante. É muito gritante, porque você falou, Fernanda, muito bem, pontuou sobre a diferença que faz um volante hoje no futebol brasileiro e mundial. O seu time, ele passa pelo seu volante o tempo inteiro. Importante. Eu não tenho dúvida. Eu sei porque o já falou isso e eu concordo plenamente. Eu não tenho dúvida, assim. A dinâmica do seu time muda dependendo do seu volante. Posso dizer uma que aconteceu no meu time? Sim. O que aconteceu com o Botafogo quando ele perdeu o Gregory? É óbvio. É isso. Até você o Danilo não chegou tão reposicionar bem. os outros, É isso. você tem jogadores com o calibre do Gregory, Sim. ou até talvez maiores. Você está falando do Danilo, né? Um dos melhores de sua posição. Flamengo. Olha o Alan. Assim, isso aqui não é uma crítica excessiva ao Alan, mas hoje o Alan é a 5ª opção de volante do Flamengo. É só um fato. Então, assim, cai muito de rendimento quando o Jorginho, ou o Saúl, ou o próprio Pulgar não estão à disposição. E é isso. A posição é extremamente importante. E o principal, eu acho que quando você tem uma dupla de volantes qualificada, um depende do outro. O Marlon Freitas também não caiu de rendimento? Muito. Porque o Gregory saiu. É. O Saúl vai cair de rendimento porque se ficar jogando sem o Jorginho, vai cair. O Barros chegou ao Vasco, o Vasco não perdeu depois que o Barros chegou. Essa é a diferença que um volante faz no seu time. Mas essa é a importância de você ter um jogador com uma qualidade acima dos demais. Porque ele não cresce só ele mesmo. Ele faz o seu parceiro crescer também. Total, isso vale total. para qualquer posição, seja no ataque e na zaga também. Tem o Thiago Silva, por exemplo. Todos que jogam ao lado dele vão crescer de produção. Fato. O Barbosa do Botafogo. A gente falou tanta dificuldade que o Botafogo teve, e mesmo assim, durante muito tempo, foi a 2ª melhor defesa do campeonato. Isso aí. Por quê? Porque o Barbosa estava sempre ali. Em algum momento ele ficou ausente, mas na maioria das vezes estava o Barbosa ali. Já fez
fez dupla com o Adrielson, já fez dupla com o Bastos, já fez dupla com o Jair, depois troca. Aí veio o Pantaleão agora, veio o David Ricardo e ele invertido no lado errado. Por quê? Porque ele é um jogador de muito calibre. Então, repito, eu acho que você unir essas duas valências hoje é muito difícil. E o Flamengo tem esse desafio também. Só pra gente ter noção de como o Saúl chegou tão bem no Flamengo. A gente está debatendo aqui a ausência do Gerson. Em algum momento a gente debateu a ausência do Gerson. Não porque a gente não queira, mas de fato... Saudade, igual eu sinto do meu ex, do Gregory? Posso ser sincero, não sinto saudade. Mas óbvio que o Gerson ele faz falta em qualquer time do futebol brasileiro. Mas o Saúl me fez não sentir saudade. O Saúl fez o torcedor não sentir saudade do Gerson. Pelo contrário, tenho certeza que hoje é o inverso. Que o Gerson sente muito mais saudade do Flamengo do que o Flamengo sente do Gerson. E assim, se a gente olhar a dupla ali, o Jorginho Saúl é a dupla ideal. Hoje é ideal. Hoje. Porque eu acho que vai ser uma briga boa no Pulgar ficar à disposição. É verdade. E como a gente falou do Pulgar também nesse programa, né? E como a gente também parou de debater a ausência do Pulgar, porque a dupla se encaixou. Agora a gente parou de debater quando o Felipe Luiz entendeu que o Saúl tem que ser volante. Porque o Pulgar ele estava fazendo falta até o Saúl jogar como ponta, que era como o Felipe Luiz desejava. Mas o Felipe Luiz percebeu que o melhor é o Saúl jogar como volante. Agora vai ser um jogo quente, a gente já sabe. Por tudo que aconteceu aqui no Maracanã, no confronto, no primeiro confronto. E aí, o treinador do Estudiantes, o Eduardo Domingues, eu vou aspas dele, tá? É isso. Leia, aspas por favor. dele, pra ficar bonitinho. Alô, jogador do Flamengo, preste atenção. Apesar de... Eu vou ajudar? Se eu ler? Vai. Vou ler? É pra colar no vestiário essa? Se eu fosse jogador e escutasse isso, se eu fosse jogador e escutasse isso, eu ia fazer isso. Colasse no meu espelho. Todo dia que eu acordasse, eu ia ler. Ele disse o seguinte, treinador do Estudiantes, apesar de todo o perigo deles, perdemos por um gol. É um time forte e tem as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu vou me concentrar e trabalhar com os nossos jogadores. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes. Costumam dizer muitas coisas e quando se joga contra um time grande como o Flamengo, deixa essas coisas para eles, disse o treinador. E aí, Vene Casagrande? E aí que se você é jogador do Flamengo e não está incentivado para jogar ainda mais após essa declaração, você está vestindo a camisa errada. Muito bem, ô Pedrosa. O negócio... Libertadores. Com o argentino, com treta que deu aqui. Foi bem aqui, foi nesse gol aqui, né? Foi. Com treta que deu aqui. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Felipe Luiz indicou a contratação de Hulk para 2026. O jogador, que atualmente está no Atlético Mineiro, vive um momento de insatisfação dentro do clube, já que não vem recebendo a confiança necessária do técnico sampaoli, o que tem gerado incômodo e aumentado as chances de uma possível saída. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, conhece bem o atleta, acredita que ele pode se encaixar perfeitamente no esquema tático do Flamengo, principalmente por suas características versáteis e capacidade de atuar em mais de uma função dentro do ataque. Hulk é conhecido pela sua boa finalização de fora da área, além de ser um batedor de faltas qualificado, algo que tem se tornado cada vez mais escasso no futebol atual. Outra qualidade apontada é a possibilidade de jogar tanto como centroavante, referência no ataque, quanto como segundo atacante, dando mobilidade e opção de variação ofensiva. Para Felipe Luiz, a chegada de Hulk agregaria bastante valor ao elenco rubro-negro, que busca constantemente jogadores decisivos para aumentar ainda mais o poderio ofensivo. A diretoria do Flamengo observa a situação de perto e avalia que a insatisfação do jogador com o Atlético Mineiro pode facilitar uma negociação futura, abrindo espaço para que Hulk se torne um reforço importante a partir de 2026. Na minha opinião, Hulk é um grande jogador, principalmente por ter características que faltam no elenco do Flamengo, como chutar mais de fora da área e bater falta, além da experiência, que em jogos grandes contam bastante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Hulk será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.